Meus amados, meus queridos, nós estamos aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus, queremos nos aprofundar mais, eu quero compreender mais. Gênesis, nós estamos no capítulo 45, vocês viram o que aconteceram aí no capítulo 44? Retrospectiva, Judá se aproximou então de Zenat, José, mas ele tinha outro nome, que o faraó mudou o nome dele. Acho que Zená. Deixa eu ver aqui qual o nome. Tá, o nome de José, que o rei do Egito mudou, está no capítulo 41, versículo 45. Depois, faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Capítulo 41, versículo 45 é quando o faraó muda o nome de José para Zafenate-Paneia. Então, vocês viram aí que os irmãos de Benjamim levou Benjamim, assim como Zafenate-Paneia barra José, né, que o nome dele era José, foi o rei do Egito, o faraó, que trocou o nome dele. Judá, os seus 9 irmãos, levaram porque Simeão estava preso também e convenceram o seu pai. Mas chegando lá, né, José mandou fazer uma banquete para todos eles, só que José não sentou à mesa com eles e nem os egípcios, porque os egípcios não podem sentar à mesa com os hebreus. A respeito disso, de que os hebreus não podem sentar à mesa junto com os egípcios, está aí no capítulo 43, no versículo 32. Serviram José à parte e seus irmãos também à parte, quer dizer, cada um em a sua mesa, e os egípcios que estavam com ele comeram à parte, pois os egípcios não podem tomar uma refeição com os hebreus. Isso é algo detestável para os egípcios. Está no versículo 43, no capítulo 43, no versículo 32 de Gênesis. E nisso, eles fizeram aquele banquete, tudo, mas Faraó queria ficar com Benjamim, queria ver o pai dele, né, Jacó. E José ele estava irado, né, nervoso, triste, decepcionado com os irmãos dele por ter vendido ele, né, por escravo, e não sabe o que ele passou naquela prisão, que ele passou nos lugares onde ele passou, que foi muito difícil para ele, como escravo, como que fosse alguém que não tivesse família. Então, assim, Deus ajudou ele, mas foi no tempo de Deus, da forma que Deus achou que fosse melhor. Deus não deixou ele numa cama de ouro, num carro de luxo, não. Deus deixou ele na prisão. Ele ficou mais de 2 anos, mais de não sei quantos anos, mais de 2 anos eu creio que sim. Creio não, tenho certeza que sim, porque 2 anos, quando o copeiro foi lembrar dele, que ele já tinha saído 2 anos da prisão, então ele já estava na prisão quando o copeiro e o padeiro chegou, então ele já devia estar muito tempo na prisão. Ele foi trabalhar de escravo para o Potifar. A esposa de Potifar tentou, né, assediar ele sexualmente, e ele, por causa de Deus, do temor dele de Deus, do respeito dele por Deus e pelo seu patrão, ele não quis, e ela, né, ela começou a gritar, José, sabe aquelas mulheres assim que não aceita que o homem não quer ela, que não deseja ela? Aí ela falou que era ele que tinha feito aquilo com ele para ele ser preso para Potifar, e Potifar acreditou, né? Acreditou. Depois de tudo isso, depois de 2 anos que o copeiro saiu, o padeiro foi assassinado, foi morto pelo faraó, cortaram a cabeça dele, os animais comeram, assim como foi nos sonhos aí que eles deram a José, que eles falaram que tiveram sonho, e quem deu os sonhos foi Deus que deu os sonhos, assim como Deus deu os sonhos para o faraó, que era o rei do Egito, que iria ser 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita pobreza, de muita fome. Deus que deu aqueles sonhos para Faraó, foi Deus que deu. Deus que permitiu com que o copeiro ele esquecesse de José 2 anos na prisão.
que não se lembrasse de José. Foi no tempo de Deus. Deus deu aquele sonho 2 anos depois para o faraó, mostrando para ele que ia ficar 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome, que nada ia nascer, que tudo ia definhar. Para quê? Para o copeiro se lembrar de José e falar que José interpretava sonhos. Foi Deus que permitiu que nenhum dos magos, nenhuma das pessoas estivessem ali para interpretar sonhos, porque é Deus que interpreta os sonhos. Ele usou José para interpretar os sonhos do rei, para que José saísse da prisão, para que ele exaltasse José, colocasse José como o segundo depois de Faraó. Foi tudo permissão de Deus. E José, quando viu os irmãos dele, ficou ali, gente, claro, irado, nervoso, chateado, decepcionado, depressivo. E ele prendeu os irmãos dele, falou que os irmãos eram espiões, ele sabia que não era, conheceu os irmãos. Os irmãos foi falando, não, eu sou homem de bem, eu sou lá de Canaã, meu pai é Jacó, nós temos um irmão que já faleceu, nós temos o irmão mais novo, Benjamim, que é da mesma mãe do nosso irmão José que faleceu, que na verdade não, José está vivo, né? É ele que era o rei, ele que era o, né, faraó, que era o segundo depois de Faraó, que Faraó mudou o nome de Zafenate-Paneia. Então eles conheciam ele como Zafenate-Paneia, e na verdade eles nem olhavam para eles, eles abaixavam a cabeça. Naquela época não podia olhar nos olhos, mas sim abaixar a cabeça. Então assim, José armou uma armadilha para que ele pudesse ver o irmão dele, que é da mesma mãe, do mesmo pai, Benjamim. Eles foram lá, Jacó não queria, que também é barra Israel, que Deus mudou o nome dele de Israel, quando ele lutou com o homem e ele venceu. Fala homem, na mesma hora que fala homem, fala Deus, na mesma hora que fala Deus, fala que é homem, depois fala que Jacó disse, eu lutei com Deus, eu vi Deus face a face. Sendo que algumas pessoas falam que não podia ver Deus, mas Jacó disse que viu Deus face a face. Gente, aí Jacó deixou levar Benjamim, chegou lá, José, né, tá ainda irado, tá entristecido, decepcionado, mas ficou feliz com Benjamim, deu muita comida para eles, mas na hora de ir embora, ele ficou, poxa, não queria que meu Benjamim, meu irmão, fosse embora. Ele deixou todos os outros ir embora, colocou o dinheiro de volta, não queria o dinheiro deles. Porque Deus deu para ele, para José, a interpretação dos sonhos e ao mesmo tempo falou como ele poderia administrar. Deus deu para ele, não foi ele, José, não, foi dele, da cabeça dele, não. Foi Deus que colocou na mente de José para que ele, nos 7 anos de fartura, ele economizasse a comida e colocasse em lugares. Deus falava com José, Deus mostrava para José o que ele deveria fazer. Então, nisso, toda a região ali, Canaã, toda a região, todo o pessoal ali, das nações ali, iam comprar de José, que na verdade esse dinheiro não era para José, era para o faraó, para o rei do Egito. E nisso, ele, na hora que o Benjamim estava indo embora, ele mandou colocar o cálice dele, que era um copo onde ele bebia vinho e aonde ele interpretava, ele usava como interpretação dos sonhos, quer dizer que Deus usava o copo. Sobre o cálice, se você quiser saber mais, está no capítulo 44 de Gênesis, versículo 5. No versículo 5, não é esse o cálice que o meu senhor, que é Zafenate-Paneia, né, José, usa para beber vinho, né, para beber e para interpretar os presságios com exatidão? Então aqui olhando reparadamente aqui no capítulo aqui 44, né, da Bíblia, no livro de Gênesis, no versículo 44, no capítulo 44, no versículo 5, José usava o cálice que ele bebia vinho para que Deus usasse esse cálice para interpretar os presságios com exatidão. Então é usado um copo aí, né, gente? Então Deus usa quem ele quer na hora que ele quer. E Benjamim, ele colocou esse cálice, né, de prata dentro da saca de Benjamim para que Benjamim ficasse lá e os irmãos fossem até o pai deles para trazer o pai deles até José. E eles começaram a se rasgar inteiro, né, gente? Eles começaram a ver que realmente era um castigo para eles e pelo que eles fizeram com José, não sabiam que era José o rei.
E eles começaram a falar, não, meu pai vai morrer, meu pai vai para a sepultura. Ele falou que se Benjamim não voltasse, ele iria morrer. E meu pai está muito velhinho, então pegue a nós. Começaram a rasgar, começaram a se ajoelhar diante de, né, do empregado de José. Falou, não, por favor, não fique com ele não. Pode ficar com qualquer outra pessoa, pode fazer qualquer coisa, mas com ele não, meu pai não vai aguentar. No capítulo 44, no versículo 13, fala que os irmãos José rasgaram então as suas roupas, suas próprias roupas, e cada um pôs a sua carga de volta no seu jumento e voltaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, ele ainda estava ali, e eles se prostraram por terra diante de José, se ajoelharam diante de José. Versículo 15, José disse aos seus irmãos, que é isso que vocês fizeram? Não sabiam que um homem como eu, Zafenate Paneia / José, posso interpretar os presságios com exatidão? Eu posso interpretar sonhos e o que vai acontecer com exatidão, que na verdade é Deus que fazia isso através de José? Versículo 16, diante disso Judá respondeu, o que podemos dizer ao meu senhor, que era José? Meu senhor, ele estava falando de José. O que podemos falar para o meu senhor, que é José? E como podemos nos provar justos para o senhor José, que era José? E como podemos nos provar justos? O verdadeiro Deus descobriu o erro dos seus escravos. Somos agora escravos do meu senhor, que era José. Somos escravos do senhor José. Tanto nós como aquele com quem o cálice foi encontrado, que foi com Benjamim, o irmão mais novo de José, que era da mesma mãe e do mesmo pai. Versículo 17. No entanto, ele disse, longe de mim fazer isso. O homem com quem o cálice foi encontrado, que foi com Benjamim, é quem se tornará meu escravo. Quanto a vocês, irmãos de Benjamim, vão em paz para o seu pai. Versículo 18. Judá se aproximou de José então e disse, eu lhe imploro, meu senhor José, por favor, deixe o seu escravo falar ao meu senhor, deixe que Judá, né, eu sou seu escravo, seu servo, porque ele tinha que se humilhar diante dele, na verdade, diante das pessoas que tinham condições financeiramente e poder a mais, né? Não fique, senhor Zafenate Paneia, irado. Ele não chamava ele de Zafenate Paneia, só o rei que poderia falar isso com ele, ou outros lá, mas eles não, eles falavam, meu senhor, eu sou seu escravo. Ele não olhava para ele, tinha que ter um certo tipo de respeito sobre a hierarquia, né? Ele disse, não fique irado com seu escravo Judá, pois o Senhor é como o próprio faraó. O faraó disse mesmo, abaixo de mim é só você, tá, José? Deu o anel para ele. Aí José, né, deu um de bobo e perguntou para ele assim, versículo 19, vocês aí têm pai ou têm irmão? Aí Judá respondeu, temos um pai que está bem idoso, que o nome dele é Jacó, e um irmão mais novo, nascido em sua velhice, que é Benjamim. Mas o irmão de Benjamim, José, que é da mesma mãe e do mesmo pai, está morto. Ele é o único, Benjamim é o único que resta dos filhos de sua mãe. E o seu pai Jacó ama muito Benjamim. Versículo 22, você vê a angústia dos irmãos de José. Mas dissemos ao meu senhor, ao meu senhor, que é o nosso pai Jacó, o rapaz não pode deixar seu pai Jacó. Se ele o deixar, seu pai Jacó certamente morrerá, porque ele falou que ia morrer. Nós fizemos tudo o que o Senhor mandou. O Senhor falou que para a gente voltar até aqui no Egito para buscar mais comida, a gente tinha que trazer o nosso irmão mais novo. Nós convencemos o nosso pai de trazer o nosso irmão mais novo, Benjamim. Foi o que o Senhor pediu, nós fizemos. Isso está no versículo 23 do capítulo 44 de Gênesis. Nós chegamos lá em casa, convencemos o nosso pai no versículo 24 do capítulo 44 de Gênesis. Fomos então ao seu escravo, que é o pai dele, Jacó, / Israel, e lhe contamos as palavras que o Senhor disse que era para a gente levar Benjamim, não aparecesse na frente do Senhor sem Benjamim. E o meu pai, no versículo 27 do capítulo 44 de Gênesis, disse, vocês sabem muito bem, né, meus filhos, que minha esposa
só me deu 2 filhos, José e Benjamim. José já morreu. Versículo 28, mas um deles me deixou, que é José, morreu. E eu disse, ele certamente deve ter sido dilacerado, deve ter sido comido por algum animal, José. E desde então nunca mais nós vimos José. Aí o meu pai Jacó, barra Israel, versículo 29 do capítulo 44, disse, se vocês levassem também Benjamim para longe da minha vista, da minha visão, e acontecesse algum acidente fatal com Benjamim dele morrer, certamente vocês, meus filhos, fariam os meus cabelos brancos descer com aflição à sepultura. Ele ia morrer muito triste. Está no versículo 29 do capítulo 44 de Gênesis. No versículo 30, os irmãos de José, Judá fala para José. Agora, se eu voltar, eu, Judá e meus irmãos, ao seu escravo, que é Jacó, barra Israel, seu pai, sem que esteja conosco Benjamim, Benjamim, a quem ele tanto é apegado, está no versículo 30 do capítulo 44 de Gênesis. No versículo 31 do capítulo 44 de Gênesis, ele diz, assim que Jacó, barra Israel, que é nosso pai, vi que Benjamim não está conosco, ele morrerá, e seus escravos, que somos nós, realmente farão os cabelos brancos do nosso pai, que é seu escravo, e descer com pesar é assim, morrer triste à sepultura. No versículo 33 do capítulo 44, Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim por causa do pai dele. Ele falou, de modo que agora, por favor, Zafenate Paneia, barra José, deixe seu escravo ficar em lugar de Benjamim como escravo do meu senhor, para que o rapaz Benjamim possa voltar com os seus irmãos. Versículo 34, como eu poderia voltar ao meu pai Jacó, barra Israel, sem que Benjamim estivesse comigo? Eu não suportaria ver o meu pai Jacó, barra Israel, ser atingido por essa desgraça, porque seria uma desgraça na vida de Jacó, perder o seu filho Benjamim, perder o José que ele amava e perder Benjamim que ele amava. Agora nós vamos do capítulo 45 de Gênesis. Em vista disso, José, barra Zafenate Paneia, não conseguiu mais se conter diante de todos os seus servos, não conseguiu manter sua postura diante dos seus servos. Quem é seus servos? Assim, ele gritou, mandem todos sair. Ninguém mais estava com José quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Aí ele mandou seus empregados sair, que são egípcios, e ele se deu a conhecer aos seus irmãos no versículo 1 do capítulo 45 de Gênesis. Versículo 2. E José começou a chorar tão alto, gente, que os egípcios ouviram José chorando, e a casa de Faraó ouviu José chorando. Pensa bem que dor José estava sentindo, né? É aquela mistura de raiva, de decepção, de ódio, de rancor, de mágoa, com a mistura de rever os seus irmãos, de saber que tem um irmão mais novo, de saber que seu pai está vivo, uma mistura de sentimentos. Faça ideia os gritos que ele dava. Faraó escutou lá Faraó escutou, todo mundo do Egito escutou, acho que os gritos de Faraó, de choro de Faraó. Versículo 3. Finalmente José, diante a seus irmãos, disse, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Jacó? Ele falou para os seus irmãos, faça ideia, o olhão. Agora que nós vamos morrer, José vai se vingar da gente. Meu Deus. José, você mesmo, José. Você é o segundo depois do rei. O que Deus fez com você, José? Te honrou, te exaltou depois de tantos anos a fio, José. Mas os irmãos de José, no versículo 3, não conseguiam responder nada para José, pois ficaram pasmados por causa de José. Até eu ficaria assim, agora nós vamos morrer, ele vai matar a gente por tudo que nós fizemos com ele. Meu Deus, esses anos todos. E agora ele é o segundo depois de Faraó, rei do Egito. Versículo 4.
do capítulo 45 de Gênesis. Então José disse a seus irmãos: aproximem-se, por favor. Os irmãos de José, se aproximaram de José. E José disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam aos egípcios. Versículo 5. Mas agora não fiquem aflitos com medo, nem censurem uns aos outros por me terem vendido aos egípcios. Ficar culpando um ao outro, sabe, gente? Censurar. Ficar, você foi culpado, foi você, não, foi você que quis vender, você que quis matar, não censurem, parem com isso. Versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis. Não censurem uns aos outros por me terem vendido aos egípcios, porque Deus me enviou na frente de vocês para preservar vidas. Olha, José foi vendido, tudo que aconteceu aquilo, toda aquela coisa que José passou, por todo o sofrimento que José passou, foi tudo permissão de Deus, para que ele ajudasse a família dele lá no futuro, que ninguém sabia, nem José sabia. José colocou dentro dele uma decepção, uma amargura, um sentimento ruim, entendeu? Igual aconteceu comigo, gente. Olha, eu fui traída no meu emprego pelo meu irmão, que sabia que eu passava dificuldades em casa, a vida que eu levava na minha casa, meu primo também, a quem eu orei lá no banheiro para que ele voltasse para a empresa, por pessoas que diziam que me amavam, que gostavam de mim, que falavam mal da empresa, falavam mal dos patrões. E nisso que eu vi aquilo tudo acontecendo, de repente eu fui demitida, eu chorei, porque não é por causa do emprego. No emprego a gente arruma outra, a gente vende chup-chup, picolé, a gente vende pão, a gente vende torta, a gente vende bolo, mas pelas pessoas que diziam que me amavam, que olhavam nos meus olhos, diziam que me amava, que falavam mal por trás dos patrões, que, sabe, que tinha aquela rancor pelos patrões e que fingiu para os patrões e que viu que eu era uma mãe de família, que eu sozinha que tinha que conter e colocar dinheiro dentro de casa e colocar as coisas dentro de casa. Eles não tiveram compaixão na misericórdia. E depois de muitos anos, depois de 10 anos, depois de um pouco de anos eu consegui ter meu brechó, ganho muito bem, tenho meu brechó. Eu fiz um brechó para mim. E, gente, trabalhei em outra empresa também antes de abrir o brechó. Aí nisso a minha mãe adoeceu. Depois de 5 anos que eu saí da empresa, minha mãe adoeceu. E tem 5 anos que eu cuido da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer. Só eu que pude cuidar dela, porque os outros trabalham, as esposas trabalham e eu trabalho em casa. Então tudo Deus viu lá na frente. Eu acredito que Deus viu e deu a permissão de que eu fosse demitida e que todos eles ficassem contra mim e que eu chorasse, que eu gritasse, que eu sofresse, que eu quisesse matar, que eu jogasse praga, que eu rogasse praga, que eu assim ficasse mal mesmo, porque eu não sabia o que aconteceu, qual que eram os caminhos que Deus queria para mim. E depois de 5 anos que eu fui demitida, aconteceu um roubo nessa empresa, que se eu tivesse lá, eu tenho certeza que a pessoa que fez esse roubo, antes um pastor tinha orado, ele tinha falado que ia acontecer um roubo na empresa, que eles iam tentar jogar a culpa em mim, e que Deus ia me tirar antes, ele ia me livrar antes. Ele falou, livrar você antes disso, que era para mim ficar despreocupada. Eu comecei a orar de madrugada, perguntar para Deus o que ia acontecer, e Deus me tirou antes desse roubo. Deus me tirou para que eu pudesse cuidar um pouco da minha sogra, pouquinho mesmo, varrer a casa só para ela, olhar mais para minha sogra, que veio a falecer, e cuidar da minha mãe, que está Alzheimer hoje, ter meu tempo integral, 24 horas para minha mãe. Então, assim, você não sabe que se hoje você está passando por um sofrimento, você não entende, Deus entende, Deus sabe o que vai acontecer futuramente com você. Assim como aconteceu com José, eu lembro que eu fui evangélica, hoje eu não sou mais, não tenho religião. O pastor dizia, Luciana, lembre-se de José, Luciana, lembre-se de José. Então eu falo para vocês, se vocês estiverem amargurados, tristes, decepcionados, estiverem a ponto de gritar e chorar igual José, decepcionados com seus irmãos, com sua família, com amigos,
Pense que tudo é permissão de Deus, com o marido, com o namorado. Pense que no futuro Deus quer melhor para você. E você que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa futuramente. Olha o que ele fez. Ele fez que acontecesse isso tudo com José, que José fosse vendido, que José fosse escravo, que José fosse preso na prisão, que José tivesse... Ele deu para José o poder, né, as manhas, né, para que José pudesse ali ter a administração da fartura. Ele que colocou fartura, ele que colocou a fome. Foi Deus que colocou o sonho na cabeça do faraó. Foi Deus que colocou os 7 anos de fartura. Foi Deus que deu 7 anos de muita fome para que José estivesse ali sido exaltado diante dos irmãos dele, para que se cumprisse os sonhos que José teve lá atrás. Versículo 7 do capítulo 45. Mas Deus, José disse para os seus irmãos, mas Deus me enviou na frente de vocês, a fim de preservar-lhes um restante na terra, e para mantê-los vivos por meio de um grande livramento. Olha, Deus usou ele, está no versículo 7 do capítulo 45. Vamos repetir, que bonito, olha. Olha o que José entendeu, que eu estou entendendo hoje, que Deus me tirou daquela empresa, usou aquelas pessoas todas contra mim, para que eu saísse e fosse demitida. Eu sofri, eu chorei igual José, gente. Acho que a rua toda me achava que eu estava louca. Eu arranquei cabelos da minha cabeça, eu chorava, eu queria matar, eu queria pegar uma arma, matar todo mundo, porque não era o emprego, eram as pessoas que tinham me traído. Então no versículo 7, assim como José, eu digo para você, José disse aos seus irmãos, capítulo 45 do versículo 7 de Gênesis, mas Deus me enviou na frente de vocês, meus irmãos, a fim de preservar-lhes um restante na terra, e para mantê-los, meus irmãos, vivos, por meio de um grande livramento, um livramento para eles, porque ia ter fome, ia ter essas coisas, e livrou eles. Versículo 8, assim não foram vocês, meus irmãos, que me enviaram para cá, para o Egito, mas foi o verdadeiro Deus que me enviou para o Egito, a fim de me designar como principal conselheiro de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Olha o que ele falou, que Deus fez ele sofrer muito. Deus permitiu que ele sofresse demais, mas para que futuramente Deus usasse José, para que José fizesse com que as pessoas não sofressem daquela nação toda, todos os egípcios, todos de Canaã, toda aquela região todinha. Versículo 9. Mas uma pergunta que eu digo para vocês, escreve aqui embaixo se vocês acharem. Será que... Porque Deus tinha um plano para José, né? Deus tinha um plano para José. Mas e se Deus não tivesse um plano para José? Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Mas Deus tinha um plano para José. E tudo ele permitiu que acontecesse. Não era para José ser exaltado. Era que para José fizesse com que não tivesse fome, para que as pessoas não morressem. Ele tinha um plano para José. Mas será que não existisse José? Se ele não tivesse um plano para José, Deus ia mandar fome para todo mundo morrer? Assim como mandou a água da barco de Noé, e só contou para Noé, só Noé que acreditou e ficou no barco e todo mundo morreu afogado? No versículo 9 do capítulo 45 de Gênesis, José disse, voltem depressa ao meu pai Jacó e digam-lhe, assim disse o seu filho José, Deus me designou a mim José como senhor de todo o Egito. Venha a mim, meu pai Jacó / Israel, não demore. Versículo 10, o Senhor morará na terra de Gósen, onde estará perto de mim, de José. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, seus bois e tudo que o Senhor tem. Vai morar perto agora de José, numa cidade chamada Gósen. Versículo 11, ali eu, José, o suprirei de alimentos, darei todo alimento de grátis, pois ainda haverá 5 anos de fome. Então já tinha se passado 2 anos já, que são 7 anos de fome. Senão o Senhor, a sua casa e tudo que o Senhor tem
cairão na pobreza. Meu pai Jacó, falem isso para ele. Versículo 12. Vocês e o meu irmão Benjamim podem ver agora. Vocês e meu irmão Benjamim, da mesma mãe e do mesmo pai, podem ver agora com seus próprios olhos que sou eu mesmo, José, quem está falando com vocês. Versículo 13. Assim, contem ao meu pai Jacó / Israel toda a glória que tenho no Egito, que eu sou agora exaltado, e tudo que vocês viram. Agora vão depressa e tragam meu pai Jacó / Israel para o Egito. Versículo 14. Então José abraçou Benjamim, seu irmão, do mesmo pai e da mesma mãe, e começou a chorar. E Benjamim chorou, abraçando a José, seu irmão, da mesma mãe e do mesmo pai. Versículo 15. Ele beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com seus irmãos. Depois disso, seus irmãos falaram com José. Ele beijou seus irmãos que ele falou, não foram vocês, foi Deus que permitiu que eu viesse para o Egito como escravo. Não foi vocês, foi permissão de Deus. Deus que mandou vir para cá. Antes de tudo, foi Deus que mandou. Versículo 16. A seguinte notícia chegou à casa de Faraó, que era o maioral, maior do que José. Chegaram os irmãos de José aí em Faraó. Isso agradou a Faraó e aos seus servos. Versículo 17. Assim Faraó disse a José: diga a seus irmãos José, faça o seguinte, carreguem os seus animais, vão à terra de Canaã. Versículo 18. E tragam seu pai Jacó / Israel e os de suas casas para cá, a mim. Eu lhes darei as coisas boas da terra do Egito, e vocês comerão da parte mais rica da terra do Egito. Versículo 19. Você deve dizer-lhes, faça o seguinte, peguem carroças da terra do Egito para suas crianças e para suas esposas virem de carroça para cá. Tragam seu papai Jacó numa das carroças e venham para cá, para o Egito. Versículo 20. Não se preocupe com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito é de vocês. Pode deixar tudo para trás. E o faraó falou que ia dar tudo para eles ali no Egito, tudo do melhor da terra do Egito. Versículo 21. Os filhos de Israel, que / Jacó, fizeram isso, e José, filho de Jacó, lhes deu carroças, segundo as ordens do seu maioral, Faraó. Ele lhes deu provisões para a viagem, comida e bebida. Versículo 22. A cada um dos seus irmãos, ele deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas, porque é seu irmão da mesma mãe e do mesmo pai, tá, gente? Tá no versículo 22 do capítulo 45 de Gênesis. Ele puxou mais farinha para o seu irmão da mesma mãe, do mesmo pai, do mesmo sangue. Mas é do mesmo sangue de pai, Luciana, mas é o mesmo sangue de mãe e de pai. Versículo 23 do capítulo 45 de Gênesis. E a seu pai Jacó, ele enviou o seguinte: 10 jumentos carregadas das coisas boas do Egito e 10 jumentos carregados de cereais, de pão e de outros alimentos para a viagem de seu pai Jacó, que estava bem velhinho. Versículo 24 do capítulo 45 de Gênesis. Assim, José despediu de seus irmãos, e ao partir os irmãos José lhes disse: não se irritem uns com os outros no caminho, não briguem. Está no versículo 24 do capítulo 45. José pediu para que os irmãos não brigassem um com os outros. Olha a preocupação de José. Gente, olha a preocupação de José. Ele se preocupou até que os irmãos não brigassem com os outros no meio do caminho, no versículo 24 do capítulo 45 de Gênesis. Não se irritem com os outros no meio do caminho, não briguem um com os outros no meio do caminho. Vão em paz, gente. Para de brigar, meus irmãos. Por tudo que aconteceu, ele ainda pediu para que os irmãos não se irritassem, não brigassem com os outros, no versículo 24 do capítulo 45 de Gênesis. Versículo 25. Então os irmãos de José subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, que é a terra de Jacó / Israel, seu pai. Versículo 26. Informaram-no então: papai,
José ainda está vivo, papai Jacó barra Israel. E ele, o José, é o governante de toda a terra do Egito, papai. Ele é ricaço, mas o coração de Jacó ficou entorpecido. Até eu ficaria. Se passaram tantos anos, pois Jacó não acreditou nos irmãos de José. Versículo 27. Quando contaram a Jacó barra Israel todas as palavras que o José havia lhes falado, e quando Jacó viu as carroças que José havia enviado para transportar Jacó barra Israel, o espírito de Jacó, seu pai, começou a se reanimar. Ele estava deprimido, estava triste, estava morrendo, ele começou a reviver novamente. Versículo 28, Israel barra Jacó exclamou, gritou, exclamou: basta, meu filho José ainda está vivo, preciso ir vê-lo antes de eu morrer. Aí terminamos o capítulo 45 todo, preste atenção que é muito bonito.